Boa noite. Está começando a terceira edição do programa Giro pelo Estado. Hoje com a presença da marketóloga Larissa Gabriele, que contará sua trajetória na área da comunicação em Mossoró, que a levou a ser MBA em Marketing Político e a participar da coordenação de uma das maiores campanhas eleitorais do país, no estado de São Paulo. Tudo a partir de agora no Giro pelo Estado. Bom, estamos de volta já com ela, Larissa Gabriele. Larissa, obrigado por ter atendido o nosso convite de estar aqui. Início de projeto, é um grande desafio. Eu optei por trazer amigos que são ultra qualificados, principalmente na área de marketing político e eleitoral, porque nós estamos num momento de eleição geral, uma eleição de grande difusão, de grande diversidade, e eu optei por trazer amigos que dominassem assuntos importantes de relevância para o período, para que a gente pudesse fazer avaliações aí de relevância para que as pessoas tenham aí algo a mais para poder avaliar. A gente está vendo um momento tão tenso, tão complexo, né, de tanta desinformação, que eu acho que investir na integração de pessoas que dominam o assunto e são aptas a falar a verdade de tudo que ocorre nesse processo, acaba somando de alguma forma aí. Boa noite, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra tê-la aqui, a gente se conhece há tanto tempo e vamos falar sobre muita coisa hoje, viu? Você está vindo de São Paulo, de uma campanha diferente, mas nós vamos começar pelo início da sua trajetória. Você começou quando nessa área? Márcio, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra muito grande para mim. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando comecei nessa área. A gente sempre teve uma amizade muito boa, eu sempre lhe admirei. E é um prazer estar aqui nesse projeto novo, que desde já eu desejo que tenha muito sucesso. Eu sei que tudo que você faz tem muito sucesso e aqui não ia ser diferente. Eu estou até nervosa, viu? Porque eu vi o de Carlos Santos, que é outra pessoa que eu admiro muito. Eu digo, meu Deus do céu, que responsabilidade fazer depois de Carlos Santos, é puxado o negócio. Nós fizemos com o Carlos 2 edições da semana de estreia. Teve que ser dividido em 2, porque muita informação, nós dividimos em eleições para governo, para presidente, depois para deputado estadual, federal e senador, mas eu sei que hoje não vai ser diferente da semana de estreia. Nós teremos muitas informações relevantes, e eu fiz a pergunta para você, interrompi. Quando foi mesmo que você começou na área? Rapaz, eu comecei logo depois que eu terminei o ensino médio, mais ou menos ali entre 2002 e 2003, porque o primeiro vestibular que eu prestei foi para administração. E aí, naquela época, eu acho que até ainda existe hoje, existia um programa que era o Jovem Aprendiz. No aprendiz você ia através da faculdade, estagiar, e eu fui estagiar na Gazeta do Oeste. E aí, quando eu cheguei lá, fui conhecendo as pessoas. Um dia eu conheci Tobias, que era editor de cultura na época, soube que eu me interessava muito pelo tema e tal, e aí meio que comecei a escrever, entrei na redação, e aí as coisas foram acontecendo, né? Lá eu conheci Luziária Machado, que na época estava vindo para Mossoró ser diretora de jornalismo da 95 FM, que funcionava ali na prefeitura, hoje é a rádio da TCM, mas na época era Abolição FM. E aí eu fui para lá trabalhar com Luziária, inclusive foi um dos meus primeiros contatos com o marketing político, com política, porque a gente fazia as apurações, os programas e tal. E de lá eu conheci Moisés e Mirella, trabalhei na 4 Mídia, eu acho que a partir da 4 Mídia, ali por meados de 2006, foi meio que quando tudo começou a desandar, né? A andar. Foi quando tudo começou a ganhar corpo, assim, a 4 Mídia se tornou a principal agência de Mossoró naquele período. Eu era mídia e produção, trabalhei lá durante muitos anos. Foi uma escola profissional muito grande para mim, porque naquela época a internet estava começando, o digital não era tão forte, então eu tive a oportunidade de viver o processo, né? E de lá eu fui para o Jornal de Fato, saí da 4 Mídia para o Jornal de Fato, né?
E no Jornal de Fato, assim, que foi mesmo o grande aprendizado, a grande maturidade profissional. Eu entrei lá com 23 anos já para ser gerente de marketing do Jornal de Fato. Peguei os tempos áureos, né, do impresso ainda, quando o jornal tinha muita força, né, decidia muita coisa. E eu estava lá vivendo essa história, ainda tinha clube do assinante, toda aquela mobilização do jornal impresso. E foi um período muito bom, assim. Tive a oportunidade, eu sempre falo assim, que na minha carreira eu tive a oportunidade de vivenciar todos os lados. Eu fui agência, eu fui cliente, eu fui veículo de imprensa, depois ainda trabalhei no serviço público, porque em 2008 eu comecei a me envolver mais com política ainda e fiz a campanha de Cláudia Regina, trabalhei na campanha de Cláudia Regina para vereadora. E ela foi eleita, e a partir daí eu fui trabalhar na prefeitura, no gabinete da prefeita Fafá Rosado, e passei 6 anos, fiquei até 2013. Então lá mesmo foi que eu tive muito mais oportunidade, né? Produzir Cidade Junina, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar. Sempre que me perguntam algumas curiosidades sobre a minha profissão, eu digo, eu estava na reunião onde aconteceu a ideia e culminou o pino do meio-dia. Uma reunião super restrita com as 10 pessoas, eu estava lá. Um momento histórico, né? Um momento histórico, e eu estava nessa reunião. Então, assim, tem muitas coisas que aconteceram que eu tenho um orgulho de falar. A própria Feira do Livro de Mossoró, quando começou, eu trabalhei muitos anos na execução e na produção da Feira do Livro pela Prefeitura e pelo Jornal de Fato, e depois pela própria feira. E aí, quando eu saí da Prefeitura, em 2013, com a cassação de Cláudia, né? Eu trabalhava na SECOM, eu era secretária executiva da Prefeitura, e aí quando eu saí, tinha até um ótimo relacionamento com Mirella, com Silveira, mas devido à posição política mesmo, essas coisas são naturais, eu acabei saindo e fui para o Partage, onde eu fiquei durante 7 anos, até a pandemia, né, com toda aquela crise do fechamento do comércio e tudo, eu acabei saindo de lá. Então, assim, acho que eu tenho uma trajetória bem linear, e eu sempre falo que é bem confusa ao mesmo tempo, porque apesar de ser muito coerente, sempre foi mudando muito dessa área. Então, você sai da agência para o impresso, do impresso para o público, do público para o varejo. Mas isso é bom, Márcio, porque eu acho que foi o que me deu know-how e experiência também, sabe? Para ser uma profissional um pouco mais conhecedora, não completa ainda não, mas um pouco mais conhecedora de todas as áreas da comunicação. Você resumiu aí quase 20 anos de trabalho em menos de 5 minutos. É um grande desafio. Olha aí! Tudo isso. Mas não vai ficar nisso, não. A gente vai entrar agora nos pormenores de cada segmento desse, porque nós vivemos um momento de transição muito importante, histórico também, né? Nós começamos no mundo offline, lá no jornal impresso, conhecendo os bastidores, no momento onde realmente o poder da imprensa era muito forte, de decisão, né? Acabou ficando um pouco mais difuso nesse momento, mas do que você traz para hoje, no momento que era impresso lá na Gazeta, de fato, os primeiros passos que você deu na área da comunicação, o que você traz para hoje ainda desses segmentos? Eu acho que a maior lição que eu trago de todas, assim, é a cautela com a informação, sabe? É a checagem, é a prudência, é a não impulsividade de fazer aquilo ali sem analisar o que pode ocorrer. Porque quando a gente trabalha em impresso muitos anos, como a gente trabalhou, né? Tanto na Gazeta quanto no Jornal do Fato, a gente sabe que uma palavra dita, ou um artigo publicado, ou uma coluna publicada, depois que está na rua, não foi, né? Então, eu acho que essa análise, que hoje, infelizmente, não é feita por essa comunicação online, né, que a gente vive, eu acho que é mais sistemático, assim. Então, esse cuidado que a gente tinha de checar a fonte, de ouvir, o próprio cuidado com o português, né, que a gente tinha muito cuidado com o português, nesse sentido, é uma coisa que é uma das principais coisas que eu trago. E acho que fora isso, a vivência mesmo, sabe, de poder entender essa convergência, de poder entender essa mudança do offline por online e ter vivido esse processo de convergência, ter visto isso tudo convergir, assim, de ter essa mudança. Eu sempre falo que é um privilégio muito grande que a nossa geração tem, porque a gente nem fica arcaico
pelo tempo do offline, como a gente esteve na transição, então a gente nem fica preso ao que era offline, nem é tão impulsivo quanto o que é digital. Então, essa maturidade que a gente tem, dessa ponderação, né, como é que isso pode ser comunicado, como é que isso pode ser feito, eu acho que é uma das coisas que eu levo e que talvez nessa adaptação hoje para o mundo digital seja o meu filtro e mais diferencial de análise, entendeu? Era mais difícil trabalhar antes ou agora? Depende do ponto de vista, porque eu acho que antes a gente tinha mais dificuldade de acesso. Né? As coisas eram mais difíceis no sentido de acessibilidade, de mobilidade, de poder buscar a fonte, de poder chegar às pessoas, né? Você queria entrevistar uma pessoa, era um processo muito grande, até para conseguir o telefone era uma emoção, porque se procurava 1000 pessoas, ninguém queria dar. Existia um processo na busca da informação que era muito mais demorado. Por isso que quando a gente queria fazer uma matéria mais específica, ela não era no dia, existiam os cadernos especiais de domingo, existiam as revistas semanais, né, que a gente trazia um conteúdo mais específico. Mas hoje também eu vejo uma dificuldade muito grande com a fake news, com a quantidade de informações que são lançadas sem credibilidade, com a irresponsabilidade de todo mundo achar que pode emitir opinião, que está com celular e pode gravar aquilo ali. Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes jornalistas da área policial, como André Ricarte, como César Alves, né? Então, assim, eu lembro da responsabilidade que eles tinham de não publicar uma foto da pessoa morta, de sempre noticiar de uma forma cuidadosa, cautelosa. E hoje eu não vejo isso. O que eu vejo hoje é que acontece um acidente. Eu digo muito que eu morro de medo de acontecer com uma pessoa da minha família e eu ficar sabendo pela internet antes de saber, antes de dizer. Eu digo, meu Deus do céu, eu morro de medo de acontecer uma coisa comigo e minha mãe saber pela internet. Antes de alguém se preparar para contar para ela de uma forma como ela mereça saber, né? Então, eu acho que essa acessibilidade sem freio, que todo mundo se acha um fazedor de notícia, de comunicação, esse conteúdo hoje é produzido com muita irresponsabilidade e aí, desse ponto de vista, eu acho mais difícil. Você teve uma escola onde os detalhes e a seriedade eram levados muito a sério, né? Isso fez com que você migrasse para uma área da comunicação que é extremamente complexa, que é a área da comunicação política mesmo. Você passou aí por governos municipais, falou até inclusive da questão histórica, das definições com relação ao pingo da meio-dia. Foi difícil essa adaptação da área que você trabalhava para a área política? Assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por política. Inclusive, quando eu estava na faculdade, que eu sou graduada em marketing, eu tenho um MBA em marketing político, eu sempre quis atuar nessa área. Mas era muito difícil no Rio Grande do Norte, você conseguir espaço, né? Principalmente morando em Mossoró. Eu fiz algumas tentativas com agências de Natal que já trabalhavam com isso, mas eram núcleos muito fechados, né? Você tinha que conhecer as pessoas, mesmo com os marqueteiros que existiam em Mossoró, você havia uma dificuldade e tal. E aí, mas era uma área que eu sempre quis atuar. Eu tive a oportunidade em 2008, meio que começar ali com Cláudia, né? Eu não era o marketing da campanha, mas coordenava, estava ali diante de alguns projetos e tudo. E sempre fui apaixonada por isso, assim. Aí teve a campanha de Fafá, depois tiveram campanhas estaduais com os candidatos que a prefeitura apoiava, e a gente sabe que a gente tinha que estar presente, participando e tal. Então, eu sempre meio que andei nesse meio. Na verdade, eu acho que o acidente foi o shopping, ou foi o varejo. E não o contrário, porque sempre veio da formação política. Aí o varejo foi o acidente. Só que quando eu cheguei no varejo, eu aprendi a lidar com o mundo, foi muitos anos, né? Foram muitos anos de shopping, eu aprendi a lidar com o mundo que eu me apaixonei, assim, muito. Porque eu tinha muita acessibilidade, Márcio, e você é meu amigo, sabe disso, eu cheguei a compartilhar isso com você algumas vezes, da realização. Porque eu quando era criança aqui em Mossoró, a acessibilidade das coisas era muito rara. Tipo, eu vim ver um Papai Noel adulta no Natal Shopping e eu já estava na faculdade.
tipo, em 2010 mais ou menos, já trabalhava. Você está falando com ar de trauma aí. Né, mais ou menos, mas eu já tratei essa parte na terapia. Mas assim, existia essa falta de acesso muito grande a Mossoró. E o shopping, ele me proporcionou isso, esse poder de realização, né? Então, assim, eu comecei a fazer as coisas lá, a criar, além de todo o trabalho de varejo, de aumento de venda do shopping, de aumento de fluxo, né? Que é o objetivo do marketing dentro do shopping center. Eu acho que a minha satisfação em tentar realizar e tentar levar para as pessoas da minha cidade os acessos das coisas que não existiam antes foi o que mais me motivou e me dava gás. Por exemplo, a gente fazia um Papai Noel, uma chegada do Papai Noel, que é um dos maiores eventos que qualquer shopping faz, e esse sentimento assim, de fazer aquilo ali para crianças que nunca tiveram acesso. A criança do Alphaville que tem a condição de ir para o Natal de Gramado, mas também para a criança do Santo Antônio, que o Papai Noel que tem acesso é ao do shopping, né? Como eu durante a infância. E aí poder trazer os grandes eventos que a gente só via na televisão ou só via nos catálogos de revista para a realidade, como a exposição de dinossauros, por exemplo. Uma exposição de dinossauros do país. Então isso foi me movendo e me dando um gás a partir dessa realização das pessoas, poder ter a oportunidade de proporcionar isso para a minha cidade. Aí eu me apaixonei, assim, muito, né? Eu sou muito entregue em tudo que eu faço, sou muito emotiva, me envolvo demais com as coisas, eu não tenho muito meio termo, ou é tudo ou é nada. E dentro desse processo, eu vivi muito intensamente aquilo ali. Até que o ciclo se encerrou, naturalmente, por conta da pandemia, né? Houve uma reestruturação na empresa, eu saí e eu ia tirar um ano sabático. Não, mas peraí, você está acelerando muito. Estou acelerando? Vamos voltar. Vamos voltar porque tenho curiosidade ainda da fase que você começou na comunicação política. Você pegou um dos períodos mais conturbados da história política moçoroense. Cláudia Regina foi eleita. Vamos voltar para 2012. Vamos voltar um pouquinho. Você é muito apaixonada pelo shopping, viu? Mas eu entendo por quê. Você entrou na comunicação política em meio a uma turbulência histórica em Mossoró. Cláudia Regina foi eleita, derrotando o Rosado, com apoio de Rosado, em meio a uma série de modificações. Quem está de fora acompanhou de uma forma, mas você estava de dentro lá. Como é que você viu todo o processo de eleição e de afastamento de Cláudia Regina naquele momento? Eu acho que Mossoró nunca vai ter mais uma eleição daquela. Nunca mais. Na vida, quem viveu, viveu, quem não viveu, não viverá. Eu costumo dizer, quando alguém me faz essa pergunta, me fazem muito, tipo, como foi 2012, né? Como foi 2013, o que foi aquilo ali? Aí eu costumo até brincar, e eu conheci João, meu marido, na campanha. Aí de Cláudia, em 2012, eu digo assim, foi ótimo, porque eu casei. Eu sempre saio por essa tangente. Eu sempre tergiverso por esse caminho. Bom, né? Teve gente que não teve. Eu levo para esse lado pessoal, assim, para mim foi ótimo, casei na campanha de 2012. Mas, Márcio, aqui para você, tecnicamente falando, eu acho que essa campanha me trouxe uma das maiores lições de poder da minha vida. Nunca falei isso para ninguém, assim, em entrevista. Uma confidência muito aberta. Faz ser. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu tento aprender muito com as experiências das outras pessoas. Eu evito passar por situações para não sofrer, né? E observar a vida dos outros para aprender. E eu sempre falo, assim, que para mim foi muito marcante o dia da cassação, a última, né? Porque foram várias, ela foi afastada e restituída várias vezes. A definitiva, que tinha uma solenidade no SESI, era uma entrega de diplomas, a gente estava na agenda, a gente saiu da prefeitura por volta das 8 horas da noite para essa solenidade de formação ali no SESI, né, na escola técnica, ela prefeita, e o mandato de cassação chegou lá para afastar, né? E uma coisa que eu lembro muito, assim, é que no outro dia a gente foi para a casa de Cláudia. Cláudia é uma pessoa muito carismática, muito querida. Eu quero muito bem a ela, eu devo muito a ela. Tive a oportunidade já de fazer esse agradecimento. E eu lembro, assim,
de que acho que eu não lembro se foi no dia seguinte, mas eu acho que foi, Silveira assumiu, ele era presidente da Câmara, né? E aí, como foi afastada ela e o vice, ela e o Wellington, ele assumiu. E eu lembro imediatamente, assim, de pessoas que estavam na noite anterior acompanhando Cláudia como prefeita, que já não estavam mais fiéis ou próximas dela no dia seguinte. Deixa eu fazer uma interrupção e a participação disso aí. Tem um fato interessante com relação a Cláudia Regina. Cláudia foi eleita numa campanha contra a Larissa Rosado. E eu, na época, trabalhava, era editor-chefe do Jornal Moçaroense, né? E eu acompanhava profissionalmente a campanha, jornalisticamente, de uma forma bem equilibrada, porque o jornal já estava numa fase bem democrática, bem aberta. E eu lembro que 2 dias após a eleição, no domingo, né? A eleição foi no domingo. Segunda ou na terça, não tenho como precisar. Segunda ou na terça-feira, Cláudia visitou o jornal. O diretor Cid Augusto ligou e falou: olha, Cláudia Regina está vindo fazer uma visita. Cid, irmão de Larissa, candidato levantado, mas sempre foi muito profissional nesse aspecto jornalístico, né? Então ele falou: Cláudia Regina está vindo aí. Recepcioná-la, e aí era um fim de tarde, e pouco tempo depois entrou Cláudia. Eu lembrei de Cláudia e Petras. Petras com a cara muito fechada. Petras, naquele momento, a campanha massacra muito, a gente sabe como massacra. Né? Isso. E ele, naquela época, era outra pessoa. O processo de maturidade vem com o tempo, né? E com a cara muito fechada, nós entramos para a sala de cima. Então, nós conversamos uns 20 minutos, Cid Augusto conduzindo a conversa, e de repente ele falou: tem alguma pergunta para fazer para a Cláudia? Eu falei: tenho 2. Uma era relacionada à questão da composição do governo dela, quem seria o secretário, se o Rosado indicaria alguém, se seria realmente aquilo que estava aparentando ser na campanha. Eu queria saber se ela ia ter autonomia ou seria apenas uma representante de Rosalba no governo. E ela respondeu, né? Ela comunica muito bem, super bem, uma das políticas moçaroenses que tem uma das melhores condições de comunicação. E aí ela falou: e a segunda pergunta? Aí eu falei: a segunda pergunta não vai ser hoje, não. Eu só quero que você saiba que eu tenho uma segunda pergunta. No momento certo eu vou fazer a segunda pergunta. Ela ficou meio espantada. Cid também ficou muito espantado, né? E acabou ali o nosso contato. Eu fiz a matéria em cima do que eu perguntei e ficou a pergunta em aberto. E aí, quando ela saiu, aí o diretor falou: criatura, tá ficando louco? Como é que você faz uma pergunta que não faz? Você está desaprendendo. Você está desaprendendo o jornalismo, aquilo que a gente aprendeu. Não. Eu preciso que ela saiba o que eu queria falar, que ela saiba o que eu sei, que eu vou perguntar depois. E o que era a pergunta? Eu falei: a pergunta era: você acha que os Rosados vão deixar você governar Mossoró? E aí ele falou: mas Larissa perdeu. Eu falei: mas Rosado não é só Larissa. Na minha cabeça eu achava que muita coisa foi feita de propósito, não sei por quem, eu não sei se foi feito dessa forma, mas eu tinha essa leitura da coisa, que tinha sido feito para que ela não prosseguisse, porque era um momento de possível transição, né? As pesquisas já mostravam essa coisa de mudança, Rosado já meio que saturado. Então, em meio àquele processo ali, eu vi que de repente, se Cláudia enraizasse, acabava a hegemonia Rosado naquela época. Então o tempo passou, não consigo precisar quanto tempo depois, mas acho que 1 ano, 2. Sei precisamente qual foi o momento. Foi no lançamento da agência de turismo Vírus, que era do pessoal do Mater Christi. E nós estávamos lá no lançamento, lá no Requinte Buffet. E aí, de repente, Cláudia surgiu e começou a andar e encostou no grupo que eu estava. Estava eu, Luiz da Chega Mais, Sigênio Van Vale, e aí Rafaela Costa. E aí Cláudia encostou e ficou olhando para mim, olhava para cima. Aí falou: Márcio, eu tenho a pergunta que você ficou me devendo. Vai fazer agora? Eu falei: vou fazer agora a pergunta. Qual era a pergunta? Você acha que os Rosados vão deixar você governar? E aí Cláudia entrou num outro mundo, assim, ela meio que saiu daquele local que ela estava e ficou olhando para o infinito, refletindo, e aí ela falou: eu nunca consegui ver dessa forma, e hoje faz muito sentido. Aí eu falei: não sei se faz sentido, na época eu fiz essa leitura, pode ter sido que sim, pode ter sido que não, mas de política, como você acabou de falar, isso. Num dia Cláudia era prefeita de Mossoró, no outro dia muita gente viu as costas e abraçou E como foi uma eleição muito quente, né, muito emotiva, muito apaixonada, e muito estreita, né, entre ela e Larissa,
era uma eleição também que toda a militância era muito apaixonada por ela. Então eu lembro que foi uma coisa que me impactou muito, esse distanciamento imediato das pessoas. Mas também foi a maior lição de poder efêmero que eu tive na minha vida até hoje. Então, todas as vezes que eu vejo alguém se achando, se iludindo com o poder, não que ela tivesse iludida, mas entendo o que eu estou dizendo, né? Quando eu vejo alguém se iludindo com o poder, quando alguém achando que aquilo ali é eterno, que aquela posição é eterna, que aquele lugar é eterno, eu paro e digo assim, poxa, que bom que eu aprendi que era um tempo. E isso foi tão importante para mim, Márcio, como pessoa, que eu acho que eu criei essa inteligência emocional de saber, acho que naquele momento, jovem ainda, acho que eu não tinha nem 30 anos naquele momento, eu aprendi que tudo é feito para acabar. Tudo. Hoje você está em ascensão, amanhã você não está, aí depois você está embaixo, depois você está em cima, e essa roda que é a vida, ela vai girando de acordo com as oportunidades de uma forma tão rápida e também tão emotiva e de oportunidades, que se você não tiver uma coerência, você se perde, entendeu? Passado esse período, teve a eleição de Francisco José Júnior, caiu no colo dele, né? Ele foi um prefeito eleito sem compromisso com ninguém. Eu lembro que na composição da equipe de Silveira, eu lembro muitos amigos meus, alguns aceitaram o convite para ir, outros recusaram, mas é porque não tinha, ele precisava de montar a equipe para comandar uma prefeitura, e não tinha, porque em meio àquela divisão complexa daquele período, ele não conseguia compor algumas equipes. Então isso é coisa de que realmente se elegeu sem compromisso político nenhum, porque quando há muito compromisso político, tem 200 cargos, tem 500 pessoas que querem ocupar, né? E aí, Larissa, tem um detalhe muito importante dessa eleição que eu nunca esqueço, eu levo para minha trajetória de análise. Eu lembro que um dia eu saí no Jornal Nacional e vi um carro de som passando, e o carro de som falava assim, 70 dias, testado e aprovado. E aí eu falei, tá errado isso aí. Porque foi feito um direcionamento para que em 70 dias resolvesse o problema de inauguração da UPA do Belo Horizonte, que nem podia inaugurar na época, tinha uma questão técnica que ele fez das tripas coração para poder inaugurar e inaugurou. Então ele conseguiu resolver alguns problemas naquela época, problemas crônicos, problemas complexos, para poder vender a imagem de que era capaz de assumir o cargo. E eu acho que aí foi muito pontual para que ele fosse eleito prefeito de Mossoró. No caso, ele foi reeleito, estava interinamente, foi eleito para conduzir de forma na eleição suplementar, né? Isso, Contra a Larissa, inclusive, isso, novamente. Exato, Mas aí eu acho que a forma como foi conduzida essa questão fez com que ocorresse da forma como ocorreu. Ele já tem experiência como vereador, mas no executivo as coisas funcionam de uma forma completamente diferente. Se não houver uma habilidade e uma consciência de que funciona diferente, ocorre como ocorreu com ele, como ocorreu com Robson, como ocorreu até com Rosalba quando foi governador. Robson foi uma sucessão, né? Isso, assim, então eram perfis muito parecidos, né? Experiência muito grande no legislativo, mas quando foi para o executivo, realmente acabaram sendo anulados e levados pela avalanche. Sabe o que eu percebo, Márcio? Eu posso até estar errada, assim, né? Mas sabe o que eu percebo muito? É que existem políticos com perfil legislativo e existem políticos com perfil executivo. Porque o perfil executivo na política, ele tem que ter, junto com ele, uma experiência de gestão muito grande. E um político, para ser gestor executivo, ele precisa, sobretudo, a saber lidar com as pessoas, porque o contato é direto, né, ali. A gerir pessoas, a entender problemas. E eu sempre imagino que uma gestão executiva, ela meio que funciona como uma empresa. Diferente da legislativa, que você está ali, é um colegiado, um opina, o outro não, você vai tomando as posições, né? Então, eu acho assim, que um político, quando ele não tem o perfil de gestor, ele se entrega a um cargo executivo, e aí eu acho que é uma falta de conhecimento muito grande
né? Porque você tem que entender até que ponto, porque a vaidade na política ela cega um pouco, mas você tem que, aliás, ela cega muito, mas você tem que entender até que ponto você tá preparado para ir para aquilo ali, até que ponto você está preparado para concorrer àquele cargo e se ganhar, exercer, executar, né? Porque o que eu vejo muito é isso, assim, as pessoas tomam essa decisão, foi bem votado deputado estadual, então vou ser prefeito na minha cidade. Só que você é um excelente deputado e às vezes como prefeito você não é tão bom porque você não tem noção de gestão, né? E gestão envolve muitas coisas, envolve recursos, envolve pessoas, envolve convênios, envolve comportamentos, envolve negociação. Envolve o mundo, né? Pois é. Porque são mundos diferentes. O mundo legislativo também não é fácil. Não. Você ser vereador, você ser deputado não é fácil, depende de uma preparação. Mas é um mundo muito menor. As dificuldades que ocorrem no legislativo essa coisa mais de acomodar as questões do poder mesmo, né? Você ter controle sobre o poder, as votações mais importantes, a pressão que é algo muito complexo. Mas o executivo é um mundo, você está trabalhando aí de pessoas individualmente, coletivamente, e se não houver o preparo, realmente, porque por menor que seja a cidade, Viçosa, que é o menor município do Rio Grande do Norte, existe uma complexidade enorme para se governar. Exatamente. E quando não há essa consciência, as pessoas acabam buscando, não, foi eleito aqui, por alguma razão foi eleito com 15, 20% dos votos da cidade, você é prefeito. E às vezes o negócio desanda. Agora, às vezes é complexo. É o que eu percebo muito, assim. Hoje não, os políticos não terem muito essa noção e deixa a onda levar, né? E acaba que assumem cargos que a maturidade, muitas vezes, a vivência de vida, ela não corresponde. Porque eu acho que é por isso também que em alguns cargos você tem idade, né? Para poder assumir. Porque é impossível, por exemplo, uma pessoa de 18 anos ter maturidade para ser governador do estado. É impossível. Né? Então, assim, mas é de maturidade mesmo, pode ser a pessoa mais inteligente, mais vivida, que fala a maior quantidade de idiomas do mundo, mas quando eu falo é a maturidade, a inteligência emocional, o autocontrole, a tomada de situações mesmo. De tomada de decisão, né? Você está num cargo de gestão, você toma decisão toda hora, todo momento. Eu lembro o shopping, né? Eu tive muita oportunidade de conviver com muitas crises lá, grande, e tem uma muito marcante para mim, assim, eu estava de férias com o João, a gente estava viajando e dormindo 3 horas da manhã, eu tinha desligado o celular, estava de férias, e de repente o celular de João toca, 3 horas da manhã, e a gente olha assim no despertador no hotel, 3 horas, João Paulo, mamãe, porque minha sogra tinha ficado em Mossoró sozinha. A João Paulo, vale, meu Deus, mamãe, chega, ele travou, assim, não sabia se atendia, não sabia se voltava, sabe? A comunicação de madrugada sempre é tenso, né? E ele tinha deixado a mãe só, e era um feriadão, a gente tava numa praia longe, sinal ruim, enfim. Márcio, era uma ligação do superintendente do shopping, olha o nível de uma gestão. E eu tô falando, assim, de um empreendimento, né? Então, assim, era uma ligação... Dimensão, mas que é muito menor, por isso que eu estou fazendo a comparação. Era uma ligação, olha o nível, era uma ligação do superintendente do shopping para o meu marido, de 3 horas da manhã, eu de férias, para dizer que o empreendimento tinha sofrido um assalto. Eu lembro lá. Eu não consegui mais fazer nada. Eu olhei para o João Bolsa, arruma as coisas, que ele vai embora agora. Você é doido, eu bater, não sei nem sair daqui. A gente estava num resort, esse negócio. Eu não sei nem sair daqui uma hora dessa, a gente vai ter que esperar amanhecer. Eu digo, não vou conseguir ficar. Eu vi as fotos, aí eu fui atrás do Wi-Fi, quando eu vi as fotos das portas, aquele trágico assalto que teve lá. Mas assim, você imagine que um prefeito, eu estou falando de um fato raríssimo que aconteceu, mas imagina um prefeito que vive isso todo dia. Foi arrombado um OBS, foi arrombado um UPA, faltou medicação, faltou soro, a ambulância deu prego, toda hora uma crise, arrancaram os papéis do Memorial da Resistência, roubaram as luminárias de LED que a prefeitura colocou. Em uma cidade menor, o prefeito ainda cuida do chifre do povo, viu, Larissa? Pois rapaz, tem que dar conta não, é pauta demais. É complicado. Você voltou para o shopping, então vá para o shopping agora. Sim, vamos. Com relação ao shopping, eu não tenho dúvida do legado que foi deixado por você. Não sei até onde vai o reconhecimento desse papel, mas a gente, quando trabalha nessa área e avalia muita coisa, a gente tem que avaliar que existia um shopping antes de você, existia um shopping com você e existia um shopping depois de você.
não sei até que ponto o grupo avalia dessa forma, mas eles passaram a sofrer muito problema grave após sua saída, e aí eu não estou querendo desmerecer o trabalho de quem ficou, não. É porque trabalho, ele é trabalho feito por pessoas, cada pessoa, ela causa uma diferença realmente muito grande. Você saiu do shopping num momento de hecatombe, né? O mundo de cabeça para baixo, foi um período muito complexo, muito difícil para todo mundo, e eu não tenho dúvida que tenha sido muito difícil para você. O que ficou de lição para você de todo esse processo, Larissa? Eu não queria avaliar entrar em pormenores de julgamento, mas eu sei que foi um período que levou a muitas reflexões, né? Muito. E o que ficou de lição desse processo todo de desligamento do shopping num momento tão complexo como foi? Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas eu acho que ter um plano B, eu acho que foi a maior lição assim, que eu fiquei, porque eu não esperava nunca que isso pudesse acontecer, e principalmente no momento de crise, do tamanho que foi, porque eu tinha avaliação contrária. Eu dizia assim, não, uma crise dessa, o principal braço do empreendimento é o marketing, porque como é que depois de um tempo fechado, o empreendimento vai reabrir sem a gestão de marketing? Eu fazia essa mesma leitura. Eu tinha essa mesma leitura. Eu sempre... Tanto que quando as coisas foram reabrindo, o boom no marketing foi gigantesco. Se você ligasse para qualquer agência de Mossoró, não tinha como pegar cliente nenhum. Estava todo mundo sobrecarregado, porque deu um boom assim no marketing. Todo mundo entendeu. Né? E todo mundo entendeu a importância do marketing para a sobrevivência. E aí, assim, foi um choque muito grande para mim, Márcio, porque eu tinha uma trajetória muito de resultado no Partage, né? E poucos meses antes, o último evento que a gente tinha feito antes da pandemia, que tinha sido um show de Rita de Cássia, que você esteve lá, me entrevistou e tudo, Internacional da Mulher, a gente conversou, você me entrevistou lá e tal. A gente tinha tido um crescimento de mais de 50% em todos os indicadores naquele dia, e você vai lembrar que o shopping estava um sucesso. Então, assim, primeiro, eu sempre recebo as coisas na minha vida com uma sensação de missão cumprida. Então, acho que a maior lição foi essa. Os ciclos se fecham, a gente faz o nosso melhor e ficam as pessoas, né? Fica a trajetória. Eu acho que o reconhecimento mais importante que eu posso ter recebido, além de depoimentos como esse que eu escuto, hoje é a segunda vez que eu escuto. Eu escutei de um ex-logista, encontrei com um ex-logista no almoço, ele me falou, e você agora. Mas assim, acho que o que mais fica é exatamente a gratidão por ter feito um trabalho bacana e ter escolhido, porque eu acho que o mais importante disso tudo também é ter escolhido uma equipe aguerrida, que topava tudo comigo, assim, durante todas as fases que eu tive lá, né, Cris, Zaira, Hélio, Valesca, todo mundo que passou tinha esse propósito, assim, na equipe, né, dessa missão de fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a maior lição que ficou para mim foi ter, assim, pessoalmente falando, profissionalmente falando, ter um plano B. Eu não tinha um plano B, então o baque foi muito grande. Quando a gente é apaixonado pelo que faz, dificilmente tem um plano B. Pois é, assim, eu achava que eu ia me aposentar lá, então eu não tinha um plano B, mas também eu descobri, depois que a ficha caiu, e você acompanhou muito esse processo, uma Larissa que eu não conhecia, e foi muito bom para mim. Uma Larissa que pôde se reinventar. E uma coisa muito importante, que eu sempre gosto de falar, as pessoas, engraçado como o Partage faz parte da minha trajetória e como as pessoas me questionam sobre isso. E uma coisa que eu sempre reforço assim para todo mundo: eu nunca deixei que o shopping fosse maior do que eu profissionalmente, né? Então, assim, eu nunca me iludi com aquilo ali. No fundo, eu sabia que não era meu. Que uma hora, como todo ciclo na nossa vida se fecha, uma hora aquele ciclo também ia fechar. Talvez eu não imaginasse que fosse da forma que foi, né, bruscamente, mas eu sabia que uma hora aquilo ia acabar. Então, a gente está mais ou menos emocionalmente preparado para esse tipo de fim, assim.
E eu acho que o maior presente é o legado, sabe? É essa marca que ficou. Das pessoas sempre lembrarem, das pessoas sempre enfatizarem, de falarem isso que você fala, né? Existe um Partage antes, existe outro depois, e deixar esse legado é muito importante. Eu torço muito pelo empreendimento, pelo crescimento. Hoje existem pessoas lá que são extremamente competentes, que trabalharam comigo na época que eu estive lá. E o que eu posso sempre dizer, Márcia, é que todo mundo se esforça muito para dar certo. As pessoas que trabalham ali são muito aguerridas, gostam muito do shopping, se dedicam muito. Como eu fiz também muito, para que aquilo ali desse certo, para que pudesse ser proporcionado o melhor para Mossoró. As decisões administrativas, elas vão além do nosso alcance, né? Infelizmente faz parte de uma empresa, mas eu, como moçoroense, quero muito que ele perpetue, permaneça e cresça, para que um dia eu tenha a oportunidade de chegar lá com os meus filhos e dizer assim, ó, mamãe trabalhou aqui, fez parte dessa história, construiu isso aqui, sabe o Arena Partage? Foi ideia de mamãe, sabe? Coisa assim que eu possa... Tem casado muita gente, casei muita também, gente, né? Lá, pois fiz muita coisa, realizei muita coisa, eu quero que ele cresça e perpetue para que um dia eu possa viver essa experiência, contar essa história, porque sem dúvida eu tenho do jeito que o Partage é um antes e um depois, eu profissionalmente sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. Eu devo muito essa referência à oportunidade do shopping, eu tenho muito carinho. Você saiu do shopping sem ter um plano B. Sem ter um plano B. Mas construiu teve que construir, a vida segue, né? Na verdade, assim, quando eu saí do shopping, a gente estava no meio da pandemia, e aí eu disse, aí eu primeiro processei, né, o impacto para todo mundo e tal. Quando eu cheguei em casa, você quer fazer o quê? Eu quero viajar. Vamos sair daqui? Porque eu não quero viver esse luto de toda hora alguém ligando, alguém que é como se eu tivesse morrido, né? Como se o mundo tivesse acabado. Mas porque as pessoas sabiam tanto do meu amor por lá, que eu acho que ficou esse clima. E aí a gente viajou, fui passar o final de semana em Natal e tal. E quando a gente chegou, lá eu tomei a decisão de que eu ia tirar um ano sabático. Eu fiz as minhas contas financeiramente. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, muito organizada. E aí eu disse assim, não, eu acho que eu vou conseguir me manter aqui por uns 10 meses sem fazer nada e eu vou me dar esse prazer de descansar, de me reinventar, de pensar, de ver que caminho eu vou tomar e o que a gente vai fazer. E aí eu, como nunca tinha tido férias na minha vida, porque eu fui meio que num furacão, emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, fiquei com essa ideia fixa de tirar um ano sabático. Estava na pandemia, ninguém podia ir para canto nenhum, eu ia descansar. Até que um belo dia, eu em casa, assistindo Netflix, Elton me liga. Aí, isso é tudo. Elton Norato, que é publicitário, dono da 2HC, né? Me liga e diz: isso é tudo bom? Só que você saiu do shopping, como é que você tá? E tal. Aí eu falei pra ele: ele tô tirando um ano sabático. Aí ele falou: vamos tomar um café, eu queria conversar com você. E a gente foi, como dois amigos publicitários, conversar sobre a vida. E aí ele disse assim: eu queria sua ajuda. Eu peguei uma campanha política em Roraima, muito grande, e tem a campanha de Rosalba aqui em Mossoró, que eu vou ter que fazer também, e eu queria que você viesse trabalhar comigo. Aí eu falei mais rápido do que eu pensei, eu disse, de jeito nenhum. Tu não tem nem perigo, ele manda de mim até hoje com essa história, assim, não tem nem perigo eu voltar a fazer política, vou nada, eu não tenho mais energia, não é mais minha vibe, as coisas mudaram muito, eu não vivi a transição, porque eu estava no shopping, então a campanha forte de 2018, com o mundo digital, eu não vivi, porque eu estava lá. E tinha sido a campanha mais forte do digital, né? O Twitter, o crescimento das fake news, os robôs, que as pessoas diziam... O início da nova era. Eu não vivi nada disso. Sei nem para onde vai. Vocês estavam fazendo isso, eu estava fazendo chegada do Papai Noel. Eu nem estudei sobre isso, eu não tenho a menor condição, porque eu estava estudando varejo. Imersa no varejo. Aí ele fez, não, mas isso aí não é problema para você não. Eu disse, não, Aí desconversei com o Elton, a gente foi embora e eu cheguei em casa, contei a João morrendo de rir.
Pia João Paulo, ele veio me chamar para fazer política, existe isso? E aí, ficou por isso mesmo. Existe ou não existe? Ele disse, acho legal, acho uma boa, você sempre fez, sempre gostou. E aí eu descredenciei total. Dias depois, Elton me liga de novo. Aí diz assim, ei, vem aqui na agência, eu quero que você conheça meu sócio, Ramon, bababá, 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 bababá. E eu fui mais para relacionamento do que para me aproximar disso ou qualquer coisa desse tipo. E falei para ele de novo, olha, então se você quiser qualquer ajuda, que eu monte a equipe para você, que eu indique pessoas, eu venho para cá, eu faço planejamento, organizo um Trello para você trabalhar, bem em shopping, né, assim, cabeça. Mas ir para a rua fazer campanha, eu não tenho energia. Eu vou tirar um ano sabático, me organizei financeiramente para isso, quero ficar com a minha família, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele olhou e disse assim, você tá ficando doida. Você é uma das maiores profissionais do mercado, não tem condição de você fazer isso. Aí eu disse, não, mas eu preciso. E aí ele olhou para mim e disse assim, quanto é que você quer? Aí eu disse assim, olha que eu vou lhe pedir um dinheiro bem grande, porque eu sei que você não vai pagar. Aí ele riu e disse assim, mas não. Ele pagou. Aí ele riu e disse assim, não, mas peça. Aí eu sei que a gente ficou brincando nisso. E aí ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer só uma campanha? Só Rosalba aqui para eu poder ir para Roraima tranquilo, porque vai estar em boas mãos. Né? As pessoas lhe conhecem, confiam no seu trabalho. João trabalhava no governo de Rosalba, era muito ligado, então ela me conhecia. A partir disso, também eu já tinha trabalhado com Fafá, então parte do secretariado dela também já tinha uma certa referência. Aí eu disse, tá bom, vou lhe ajudar com Rosalba. E aí, a gente fez 8 campanhas políticas. Ainda bem que você não queria, Larissa. Não queria, e a gente fez 8. Fez Tututa em Luiz Gomes, fez André Júnior em Itaú, fez Tiago em Carnaubás, fez Nina Vereadora em Natal, aí fez Rosalba, fez Otaci em Roraima. Tipo assim, aí a gente Ganharam fez... 8 de 8? Não, a gente ganhou, acho que 4. Mas é uma... Ganhou metade. Né? E aí pronto, aí nunca mais a gente se separou nessa questão de trabalho. A gente fez essa parceria, firmou essa parceria, continuou junto. Eu sou muito apaixonada pelo varejo, então eu disse a ele, quando terminou a campanha, eu queria continuar com o meu trabalho, quero muito continuar com o meu trabalho com o varejo. Então hoje eu tenho muitos clientes de assessoria de marketing e de varejo, que eu atendo com essa parte mais técnica, que eu gosto muito, e soma, né, o tempo de know-how do shopping. E aí sempre que tem campanha, ou durante o processo do ano, quando tem algum cliente eleitoral, alguma coisa eu trabalho para Elito na 2HC. Você que está apaixonado pelo varejo, queria continuar no varejo, que resistiu aí para a política, saiu de Mossoró para ir coordenar a campanha em São Paulo. Vamos entrar logo aí nesse assunto, porque nos meios profissionais que nós temos na região é um dos maiores feitos dos últimos anos, sem dúvida disso, né? Porque não é um mérito exclusivamente seu, foi uma equipe toda, né? Ele começou na comunicação, na TV Mossoró, não se deu muito bem ali no ramo. A área da comunicação é muito complexa, né? Ela tanto cresce quanto segura o crescimento das pessoas, é preciso encaixar muito bem para que as coisas funcionem. Foi candidato a vereador, não conseguiu se eleger, mas acho que conseguiu um know-how muito bom, né? Muito bom. E aí ele começou a se encaixar e vocês conseguiram emplacar uma campanha em São Paulo. Uma campanha nacional mesmo, porque São Paulo é um mundo, né? E aí eu queria que você entrasse um pouquinho na série desse trabalho. Como é que foi esse trabalho lá em São Paulo? Como é que foi essa equipe? Como é que foi esse trabalho lá de pegar uma campanha da dimensão de uma campanha do Estado de São Paulo? É um desafio muito grande, né, fazer campanha em São Paulo, assim. Quando eu recebi o convite de Elito para ir, eu fiquei um pouco assustada, primeiramente, mas é muito bom também, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, Márcio, parece que a gente não dimensiona muito, porque eu acho que se eu fosse pensar, meu Deus, uma campanha em São Paulo, eu ia ficar meio que... Mas a gente vai e depois a gente vai entendendo o que é que aquilo representa, né?
E acho que depois a gente começou a trabalhar no dia 27 de maio, ainda aqui em Mossoró, porque era uma campanha muito grande, então exigia planejamento, exigia estratégia de conteúdo, exigia muita coisa. A gente começou a trabalhar muito antes, para trabalhar com antecedência, para levar tudo pronto, né? A campanha lá era com quem? A campanha lá era do Solidariedade Nacional e de Paulinho da Força, né? Que é o presidente do partido. E a gente foi fazer essa campanha a nível nacional. O Solidariedade é um dos maiores partidos da base de Lula na campanha da presidência, então foi uma campanha muito grande. Eu passei 50 dias em São Paulo, um aprendizado gigantesco, uma experiência única, porque a gente vai com a impressão das campanhas daqui, né, das movimentações de rua, das animações, aquela coisa mais quente, e lá já é muito diferente, já é uma campanha mais consciente, uma campanha mais conversada. Você só vê grandes comícios quando são das majoritárias, com a presença dos presidentes. Então, o dia a dia é aquela coisa muito online e aquelas visitas. Então, é uma campanha, digamos assim, mais politizada, no sentido de já ser mais debate, né? Mais política, mais apresentação do candidato. O máximo de manifestação de rua que você vê é na Paulista ali, né? As pessoas andando, ou pequenas reuniões em alguns bairros ou locais específicos. E uma experiência muito grande no sentido da dimensão das coisas, da quantidade de material impresso que se faz. A gente é acostumado a tiragens pequenas aqui em Mossoró, que é uma cidade de 200 mil eleitores, para uma cidade como São Paulo, que toda tiragem mínima era 1 milhão, né? Assim, é muito, muito, muito diferente nesse sentido, mas também muito desafiador. E eu lhe confesso que eu demorei muito a me dar conta do que eu estava fazendo. Eu dei acho que quando eu já estava lá quase 20 dias, a gente estava sentado numa padaria e tal, e aí eu vi um programa eleitoral passando, que a gente tinha produzido, no meio da padaria, assim, na tela, um programa eleitoral que a gente tinha produzido, e aí acho que meio que caiu a ficha ali. E aí de noite eu estava com o João, a gente foi jantar, o João foi para lá passar uns dias comigo, meu esposo, e aí eu conversando com ele, aí eu disse assim: João, coisa doida, né? Do nada, a gente aqui em São Paulo fazendo uma campanha desse tamanho, para um partido grande, com um candidato do tamanho do Paulinho da Força e tal. E aí João olhou assim para mim e disse assim: Larissa, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sonha. E aí eu meio que fechei esse ciclo, e para mim foi muito forte isso que ele falou, porque eu entendi que o sonho que para mim era impossível há 20 anos atrás, quando eu bati na porta de algumas pequenas agências aqui e busquei algumas oportunidades que não foram possíveis, eu nem me lembrava mais que tinha esse sonho, porque fui levada na onda, e aí 20 anos depois ele se realizou. Eu até escrevi isso no meu Instagram dias depois, falando nesse sentido, sabe, Márcio, de que a gente às vezes sonha uma coisa, acha que ela não é possível para a gente, né? A gente que nasceu em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, eu nunca tive a oportunidade de ir embora, a oportunidade mesmo de ir embora, de morar em outra cidade, de estudar em outra cidade, por questões financeiras e tal. Élito do mesmo jeito, né? Então você de repente se vê em uma campanha desse nível, desse porte. Eu acho que isso prova muito a competência. Nós estávamos com a equipe, a 2HC levou uma equipe de 10 pessoas, Élito e Ramon, que são os donos da agência, os sócios, eu na coordenação, e mais uma galera de direção de arte, de vídeo, de tráfego pago. Tinha um outro time trabalhando aqui em Mossoró, atendendo os candidatos que a gente tinha no Rio Grande do Norte. Então, assim, foi uma coisa de uma dimensão muito grande, e que só nos orgulha, que mostra a capacidade de um time que está aqui em Mossoró, preparado para enfrentar qualquer coisa, sabe? Nos embasa, nos dá know-how para qualquer desafio agora, assim. Do ponto de vista de campanha política, eu acho que a gente está bem preparado, para qualquer desafio, porque São Paulo realmente... você só sabe vivendo, assim. Exato. Vivendo a experiência, vivendo
A própria adaptação, sabe? Tinha coisas aqui que eu até brinquei, que eu disse assim, gente, a gente erra um adesivo, liga para Repete, liga para Edmilson, eles correm, ajeita lá, se você cometer qualquer erro, assim, 2 dias para conseguir resolver, porque é longe, porque é do outro lado, porque não dá para chegar. Existe uma demanda pré-agendada. Então, você aprende muito a trabalhar com planejamento, com organização, com tudo, né? E isso foi uma lição, assim, uma oportunidade muito importante para a minha vida, para a minha carreira, que me transformou. Eu acho que eu amadureci, fazendo analogia, assim, 50 dias em 5. Vamos ver aqui. 50 dias. 5 anos e 50 dias. Eu tenho aqui, acho que 3 questionamentos em relação à sua ida a São Paulo. Primeiro, eu tenho um hobby de viajar atrás de show, né? Eu gosto dos shows daqui, mas não é muito a minha vibe. Eu vou, acho bom conversar com o pessoal e tal, mas eu gosto mesmo é de rock e gosto de ir a festivais, a grandes shows. E juntei 100 aí no meu currículo, né? Era meio que uma meta, parei de ir, mas acho que logo é 101, 102, continua. Eu falava que aposentava com 100, mas eu acho que não vai aposentar, não. Sempre que a gente vai a um show, principalmente em São Paulo, já fui em Curitiba, em São Paulo, no Rio, no interior de São Paulo, vários locais do país. Quem liga a televisão para assistir um show, vê o show começando, cantor cantando, todo mundo com a mão para cima, mas ninguém vê o que é antes. O que é você chegar de 3 horas no estádio de futebol e esperar o show começar de 9 da noite. E aí começa a se formar os grupinhos, né? Você fica num local e natural, as pessoas vão encostando e formam um grupinho. E na maioria das vezes as pessoas estão tentando interagir, conversar. Eu não sou de Mossoró, sou de Brasília, mas sou moçoroense, porque já estou aqui há tanto tempo e me considero daqui realmente. Em diversas oportunidades eu consegui constatar uma coisa que eu vejo que é muito comum, que a gente já sabe, que é a questão da discriminação e do preconceito, né? Você está ali numa rodinha, o pessoal conversando, de repente alguém provoca você a participar da conversa. E você é de onde? O que você faz? Já foi a algum show da banda e tal? E você é obrigado a interagir, mesmo que não queira. Eu sempre percebi que quando ocorreram essas tentativas de comunicação, que você abre a boca, que mostra o sotaque daqui, eu tenho o maior orgulho do mundo de ter o sotaque daqui, as pessoas já olham atravessado, né? Muita gente nem dá atenção no que você está falando, vira as costas. Mas quando você começa a falar que tem uma articulação de comunicação, em todas as vezes eu vi a mesma reação depois, as pessoas virando de volta para o poder. E em várias oportunidades eu ouvi, você fala tão bem, você é do norte mesmo, que é algo extremamente ridículo, né? Então a primeira pergunta com relação a São Paulo é, vocês foram todos aqui com sotaque para uma campanha nacional, uma cidade de São Paulo que é muito diversificada, mas que há um preconceito muito grande. Nordestino sempre foi visto São Paulo com uma mão de obra barata. E vocês não, vocês estavam lá com uma mão de obra especialíssima, né? Você sentiu muito preconceito lá? Você sentiu muito essa coisa? Como é que foi para você viver essa situação, essa característica lá? Márcio, no início desse ano, quando eu sabia que talvez houvesse a possibilidade de viver outras experiências assim e tal, eu tatuei o Rio Grande do Norte em mim, o mapa do Rio Grande do Norte. Porque um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é ser daqui. Então, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou de Mossoró. E eu acho que a gente que nasce no Rio Grande do Norte, a gente tem uma peculiaridade muito grande, que é ter nascido em um estado muito pioneiro em relação à política, né? A primeira eleitora feminina, a primeira prefeita do Brasil, né? A gente tem muita história política pioneira, né? Muita história de pioneirismo político. E eu me orgulho muito disso. Pelo contrário, nesse sentido, eu não tive uma experiência negativa. A gente foi muito bem acolhido e recebido. Toda a nossa equipe, assim, a gente se deu em casa. A despedida foi dolorida, porque a gente se apegou muito às pessoas lá. E o depoimento que eu dou, ele é contrário. Eu acho que eu nunca fui tecnicamente tão respeitada numa campanha política. Que bom, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso. Nunca, assim, de não ser questionada. Eu já fiz campanhas aqui em Mossoró, que eu tinha a minha competência questionada por não especialistas muito mais. Do que lá? Não, lá eu não tenho uma lembrança nenhuma vez disso ter acontecido, porque se tivesse, teria me marcado. Então,
a gente sempre foi muito acolhido, muito bem recebido, muito respeitado. As opiniões sempre muito, muito ouvidas. Uma coisa que eu achei muito interessante lá é que as áreas são muito divididas. Então, o jurídico responde ao jurídico, o marketing é o marketing, a contabilidade é a contabilidade, a militância é o seu papel de rua. Diferente da vivência que a gente tem aqui, que em campanhas que eu vivi aqui, eu recebia mensagem no meu celular de pessoas que tinham função de coordenar o grupo que ia para o Santo Antônio ficar fazendo... ou então organização de bandeira, não menosprezando a função, mas fazendo corpo a corpo, me questionando atitudes de marketing, entendeu? Pessoas de outras áreas com a menor experiência técnica me questionando decisões de marketing, né? Nos questionando. Então, assim, a gente não vivenciou isso lá. Foi uma campanha que a gente foi muito acolhido, muito ouvido. Foi uma campanha muito organizada, onde cada pessoa estava muito preocupada em realizar o seu trabalho, em realizar a sua parte e responder, porque lá as pessoas já têm uma noção maior de resultado. Então, elas sabem que respondem pelo que elas têm que fazer. E não existe essa competitividade de ficar sempre esquecendo o seu para prestar atenção do outro, que é comum aqui, né? Por todas as experiências que eu já tive. Então, eu não tenho, graças a Deus, nenhuma história nessa campanha para contar desse tipo de ação. Já vivi experiências desse tipo em outros momentos em São Paulo. Mas com relação a esse trabalho? Mas com relação a esse trabalho, não. Inclusive, até quando eu trabalhava no shopping, vivi algumas experiências desse tipo, assim, lá não só não na partagem, mas em situações, né, de encontro de gerentes de marketing de todo o Brasil, alguma coisa assim. Mas nessa campanha, pelo contrário, a gente foi extremamente bem acolhido. E a segunda dúvida, a minha dúvida ela é muito prática. A impressão que eu tenho é que se eu fosse candidato a vereador, a deputado aqui, a impressão que eu tenho é que eu tiraria 5 ou 6 votos. Mas que em São Paulo, se eu fosse candidato, eu tiraria 1. A impressão que eu tenho é essa. Como é que é essa busca pelo voto lá em São Paulo, Larissa? Porque são milhões de votos. Aqui você tem muita coisa localizada, a liderança de bairro. Eu não sei como é que funciona lá, e é isso que eu acho que seria importante que a gente debatesse aqui. Aqui é muito da liderança, do bairro, da família. Eu acho que São Paulo é um plano muito mais macro e a forma de buscar o voto ela funciona de uma outra forma. Como é que você conseguiu ver essa diferença daqui e de lá numa eleição? Pronto. Eu acho que a maior diferença é a educação política, que as pessoas já têm um pouco mais. Lá essa questão de partido também é muito mais forte. Eles têm uma fidelidade partidária um pouco maior. Uma coisa que eu percebi aqui sempre é que, tipo, eu voto num prefeito do PT, num presidente do Solidariedade, num vereador do DEM, né? É muito assim, eu não tenho essa fidelidade partidária. Lá as pessoas têm isso mais claro. Os votos que são de esquerda e centro, os votos que são de direita são de direita e extrema-direita, né? Tudo mais dividido. Essa consciência política eu acho que é um pouco maior. E também as pessoas elas estão mais distantes do poder do que aqui. Então lá não existe muito esse negócio de cartão missionado, como existe aqui, essa euforia, né? Imagine, todo mundo trabalha em outros ramos. Aqui é bem mais pontual. Maior cidade a maior cidade do país, então a política está muito distante das pessoas. O que eu vejo muito é uma comunicação. Os políticos, eles tentam se comunicar, que a gente vê na Paulista, panfleto, muita entrega de panfleto, proposta, né? Conversa de proposta, o programa eleitoral, o rádio, o tráfego pago, a utilização da internet, essa comunicação da internet que eles usam muito para fazer lá. E as visitas. Lá, como é um centro industrial muito grande, acontece muito as visitas de madrugada cedinho nas trocas de turno nas fábricas. Então, reúne todo mundo para fazer aquela apresentação de propostas, né, ali no ABC Paulista, naquelas regiões. Então, acho que é uma política muito mais de diálogo. Por exemplo, teve um dia que eu estava no Ibirapuera, era um domingo de manhã, eu estava caminhando, e 2 figuras emblemáticas da nossa política nacional
que Marina Silva, que já foi candidata a presidente da República, era candidata a senadora, e Eduardo Suplicy, que foi o deputado estadual mais votado em São Paulo, estavam caminhando no Ibirapuera conversando com as pessoas. Então acontece de uma forma muito mais natural. Os políticos lá, eles não têm esse clima de celebridade que tem aqui. Não há esse distanciamento, pelo menos não com os deputados, óbvio que os candidatos a presidente, a governador, é uma proporção maior, até por questão de segurança. Mas Eduardo Suplicy e Marina estavam caminhando no Ibirapuera, com um mínimo de assessoria, sem militância. Aí você diz assim, vixe, esse cara, como não tem ninguém, ele está sozinho, não vai ser votado. O cara teve quase 900 mil votos. Né? Suplicy teve quase 900 mil votos. Então, assim, é uma política muito mais consciente, voltada para o diálogo e muito mais madura, porque eu acho que as pessoas se ligam muito nisso, assim, quais são as propostas, qual é o trabalho que aquela pessoa tem, né? É um resultado é uma busca muito mais assim, pelo que eu percebi. Acho que o maior, e fica muito de aprendizado para a gente também, não tem essa pressão de tem que ir para a rua, tem que lotar a manifestação, quem é que vai fazer a maior carreata. Eu acho que lá já tem essa consciência de quem são as melhores propostas. Bom, então a terceira pergunta não é exclusivamente voltada para São Paulo, mas com relação a cenário de disputa pós-moderna que nós estamos acompanhando, né? Eu separei aqui um vídeo, Larissa, para a gente avaliar alguns candidatos aqui do Rio Grande do Norte fazendo esforço imenso para poder entrar na era digital, na era do TikTok, na era das redes sociais, do Instagram. Eu queria que você desse uma olhadinha no vídeo e fizesse uma avaliação técnica de que se isso realmente funciona, que é necessário, não há mais dúvida, né? Mas da forma como está sendo feito, tem alguns candidatos que estão sendo meio que forçados aí a entrar nesse meio de uma forma muito, às vezes eu vejo agressiva, não no sentido do que é feito, mas de como é feito, né? Sim. Então, queria que você desse uma olhadinha no vídeo. Tomara que os marqueteiros desses candidatos não fiquem chateados comigo. Não, o objetivo aqui eu não sei nem quem são. Eu não sei nem quem são. Na verdade, também não quero saber, que é para poder não ter esse julgamento específico. Que venha o nosso aí. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tá banhando, tá lançando essa braba tremendo. Eu acho esse específico do desenrola, bate e joga de ladinho, eu acho que cumpriu a missão, porque foi um vídeo feito para TikTok, dos bastidores do ensaio fotográfico dele. Então, acho que eles queriam mostrar meio que um making-off, e quis fazer um making-off engraçado dele. E aí eu acho que como o Garibaldi, ele é uma figura muito carismática da política, tem aquele jeito fofo, né? Casou bem. Então vamos aí para o segundo vídeo de Garibaldi. Foi o único que eu peguei 2 vídeos, foi Garibaldi. Porque Garibaldi passou por um perrengue aí a partir dessa nova onda daqui. Olha a tentaria dela, muito bacaninha ela, eu vou até bater palma. Virou meme, figurinha, tudo. Esse viralizou, faz tudo. Mas eu acho que esse aí sintonizou as pessoas de que Garibaldi estava concorrendo também, por esse lado. Porque todo mundo acabou vendo esse vídeo. Mas acho que não foi uma estratégia de marketing, acho que viralizou pelas pessoas estarem com o celular na hora e terem visto. É nítido o constrangimento dele, né? A eleitora partiu para cima dele e acabou ficando um meme muito engraçado. Não vi, acho que a campanha não usou isso. Acabou viralizando pelo lado da militância. Eu não vi nenhum vídeo oficial no Instagram de campanha tendo usado isso. Mas ele teve até que se posicionar na entrevista dele, onde ele falou que, na verdade, ficou com muito medo, né? Porque ele falou, hoje tudo é muito complexo nas redes sociais, as pessoas exploram. Isso. E você vê que ele ficou sem jeito, mesmo que você sabia o que fazer. Ele ficou constrangido. Acho que foi um impulso muito grande da militante para uma pessoa, assim, conservadora da idade de Garibaldi, com um perfil um pouco mais conservador. Você vê que ele realmente tenta se sair, até pela própria posição, né, que tem interpretações variadas, ele fica, de fato, muito constrangido. Vamos lá, aqui agora outro. Esse daqui eu gosto muito dele, eu acho ele uma figura. Bernardo César Mourinho.
acho que não combina com o perfil, porque se você encontra o candidato no cotidiano, em qualquer encontro de rotina, o perfil dele é totalmente diferente desse aí. Exato. Né? Não condiz. Então, eu acho esse aí um pouco apelativo. Vamos aqui para Foi tentar entrosar e deixar engraçado uma coisa que não condiz com a postura do candidato. Vamos aqui agora a outro. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul é a cor da alegria do cavalo. Também vi sem relevo no galope de Olinda pra Bahia. Oh, tenha fé no azul que tá no... Esse 360, ele vai, né, numa velocidade, de repente ele entra no slow ali e vai meio que devagar. Talvez tenha sido para acompanhar a onda. É um vídeo que foi muito tendência, muitos políticos fizeram. Garibaldi, né? Esse 360 estava em vários eventos de convenções políticas partidárias, militância usando, mas realmente não condiz com a postura dele. Jadson, ele é mais fechado, e em vários momentos durante a campanha dele a gente viu essa tentativa de rede social, de deixar a imagem dele mais leve, mais carismática, talvez até mais parecida com a de Alisson, que é uma figura muito simpática na rede social, né? Ele tem um perfil midiático. Ele tem um perfil midiático, faz muito bem, né? Aquelas lives, ele tem uma desenvoltura muito boa, talvez tenha sido esse o objetivo. Mas ele ficou meio duro, precisava treinar mais um pouquinho. Então, por falar em treino, vamos agora aqui ao nosso amigo Jorge do Rosário, que treinou. Esse de Jorge ficou bem usado, porque ficou muito nítido que ficou com cara de interação. Parece uma coisa assim que a criança chamou ele na rua e disse assim: Jorge, você sabe dançar? Vem aqui que eu lhe ensino. Então, acho que foi muito bem explorado. Conseguiram fazer de uma forma que não ficasse fora do perfil do candidato, porque também não é o perfil de Jorge. Então, se ele tivesse feito sozinho, tinha ficado muito fora da entonação, como a gente avaliou de Dr. Bernardo. Mas como ele fez com a criança ensinando a ele, aí deu um tom de carisma. Pareceu que ele estava fazendo para agradar a criança, para entender. Parece um tio, um pai fazendo aquilo ali para entender o mundo do filho. Então, acho que nesse caso de Jorge aí ficou legal. Ficou legal, mas Jorge, ainda bem que ele está estabelecido na área da construção civil. Porque se for para ser TikTok, amigo Jorge, não e eu vai dar. acho, Márcio Costa, que esse é um cuidado que, inclusive, a gente discute muito internamente isso na agência, né? Esse é eu tanto discuto na minha agência de clientes de varejo, como a gente discute na 2HC. Eu acho que é um perfil que a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de rede social e de que forma a gente vai explorar aquilo ali para cada candidato. Nem tudo que viraliza, né, com outras pessoas, com digitais influencers, com blogueira, com Carlinhos Maia, com Whindersson Nunes, eu preciso repetir. Inclusive, isso serve não só para política, isso serve para lojas de varejo, quando eu vejo muita gente imitando dancinhas ou mesmo fazendo as vendedoras passarem por esses tipos de constrangimento, de querer dançar ali e tal, né? E a gente viu isso se repetir nas eleições. A função da pessoa que está à frente da rede social de um candidato durante o processo eleitoral é exatamente ter esse discernimento de entender o que é que combina com o candidato e o que é que não combina. Não é toda hora que o candidato precisa viralizar, emitir uma opinião, surfar numa onda, entrar num meme. Tem horas que aquele meme tem tudo a ver com o candidato, tem horas que não. Então você precisa se resguardar. Nem toda pauta é sua pauta. Eu sempre costumo dizer isso. Dentro dessa característica aí, eu acho que o segredo é ser autêntico, realmente. É ser autêntico. A gente não pode colocar uma pessoa, um senhor, por exemplo, como Garibaldi, na idade que ele tem, para fazer certos tipos de meme. Primeiro, que não conversa com o público dele. Segundo, que o público que esse tipo de meme atinge, ele não vai atingir, porque não é o eleitorado dele.
Esse público é o eleitorado de candidatos mais jovens, mais progressistas. Então, tudo isso precisa ser analisado. Sabe o que eu percebo hoje, Márcio Costa? É uma das principais coisas que eu tenho falado sobre o marketing político nessas novas eleições, nessas últimas eleições do mundo digital. É que as pessoas não estão conseguindo entender essa transição que a gente vive. Antes, um marqueteiro na campanha, ele tinha a função da coordenação da rua. Ele dizia, a gente vai botar a bandeira ali, vai ter tantos comícios, o discurso é esse. Ele orientava o candidato dentro dessa perspectiva. Tinha uma produtora para se fazer os programas eleitorais políticos e criar identidade visual e ficar coordenando o candidato ali no que ele ia falar politicamente, como ele ia se comportar no debate. Ele não tinha essa preocupação de rede social. E hoje, os candidatos contratam uma agência para fazer a rede social, que muitas vezes não consegue, porque a rede social naturalmente gasta muita energia, juntar isso a esse trabalho de rua, que muitas vezes fica a cargo de alguma pessoa da militância fazer e acaba acontecendo esse tipo de meme. Talvez a gente passe por um amadurecimento futuro de ter uma equipe de marketing online e uma equipe de marketing offline, para que elas converjam e se tenha uma postura ideal do candidato, para que não aconteçam essas coisas. Óbvio que vai ter candidatos jovens que tenha essa necessidade dispensada, porque não vai haver grandes aglomerações de rua. Por exemplo, a gente viu vários candidatos aqui, como o próprio Pablo Aires, por exemplo, que foi o segundo deputado federal mais bem votado de Mossoró, que teve pouquíssimas manifestações de rua, porque não é o público dele. Ele conversa com o público dele, em sua maioria, na internet, em pequenas carreatas no bairro onde ele tem liderança, mas as pessoas que não têm essa comunicação tão digital, elas precisam ter essas duas frentes muito fortes. Elas precisam estar na internet de uma forma que faça que a comunicação delas, propostas, cheguem nas pessoas, e elas precisam estar nesse mundo offline. Então, acho que a gente está vivendo essa transição e esse entendimento no marketing político agora nessa campanha, nessa junção do online com o offline, de uma forma de entendimento de que as duas frentes são importantes. Bom, vamos então aqui para o nosso último vídeo. O último vídeo vem lá do Alto Oeste, Pio Décimo Fernandes. Pro nosso estado e pro caminho. Esse é da agência. Então, não foi combinado, viu? Não foi combinado. Esse é da 2HC. Um abraço a Jennifer e a Marcelo, que foi quem tiveram a ideia, viralizou o Bora Bio, que é um meme que está super viralizado no Brasil inteiro, e aí eles pegaram isso e criaram o Bora Pio. É que Pio, ou ele tem muita sorte, ou realmente, aí eu não vou puxar a sardinha para sua agência, não. Mas quando o Pio foi candidato a deputado estadual, era da agência de vocês já? Não, eu acho que era outra. Pio colocou lá em Pau do Céu um bocado de carro de som. O carro de som foi pouco utilizado nessa campanha, né? Mas na outra eleição lá, foi muito utilizado. Ele colocou um bocado de piano. Ele colocou para gravar aqueles pintinhos naquelas caixinhas que vende para o menino. Piu, 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 piu. E os carros de som eram na rua, só piu, piu, piu. Os meninos ficaram encantados com aquilo e foram puxando voto. E Pio foi suplente de deputado estadual com essa estratégia. Basicamente, com essa estratégia, lógico que ele é uma pessoa muito conhecida, muito querida, né? Uma liderança regional, mas essa parte do marketing lá viralizou. Pio agora com esse caiu Bora Pio. Bora Pio, e lá na região realmente. Aí ficou muito legal. Ele é uma figura extremamente carismática e querida. Ele já tem essa desenvoltura, ele não é uma pessoa tão engessada, né? Então, nos discursos dele, na forma que ele fala, ele já é mais solto. Então, aí eu acho que com ele casou muito bem. Eu nunca tinha visto essa dancinha, não. Ela viralizou agora, recentemente. Eu nunca tinha visto, não. Foi, eu achei que foi bem autêntico. Combina muito com ele. Ficou legal. Ficou legal. E viralizou muito esse vídeo dele. Pois é, acabei aí, coincidentemente, colocando um cliente lá. Ainda bem que foi o último. A pessoa já esculhambado ele antes aqui, mas não esculhambaria, porque eu achei que realmente esse vídeo foi legal. Bom, Larissa, eu queria agradecer a sua presença. Quando você chegou aqui, a intenção é fazer um programa de 30 minutinhos, né? Um programa mais curto, porque o povo hoje não quer ver coisa muito longa, não. Mas eu fico muito feliz que tenha durado quase 2 horas. O tempo passou rápido. Meu Deus! E que esse tempo todo de um conteúdo muito rico. A gente vai... É um projeto novo, é um projeto que está dando os primeiros passos. Eu fico muito feliz que esteja começando com gente que realmente tem muita coisa boa para falar. Agradecer a sua vinda, a sua disponibilidade e deixar aqui o espaço à disposição. Você que
Só não quero que vocês sigam em definitivo para São Paulo. São Paulo eu vou para passear, para morar. Para morar no Morumbi. Continuem por aqui, está à disposição e mais uma vez agradecer a sua vinda, para que a gente possa aí colocar mais esse tijolinho, uma história da comunicação da região de Mossoró, porque Mossoró é região mesmo, né? Mossoró polariza aqui metade dos municípios do Rio Grande do Norte. Agradecer e deixar aí a porta aberta para você. Eu que agradeço, eu sou muito grata pela sua amizade, pelo carinho que você sempre teve comigo, por tudo que você me ensinou, você sabe disso. Eu estou muito feliz com esse seu novo projeto, como eu falei, tenho certeza que vai ser de muito sucesso, porque você merece, tudo que você faz é muito, muito, muito bom. E é isso, sucesso, obrigada, espero que a gente consiga repetir essa conversa e essa análise mais vezes. Pois é, então nós ficamos por aqui, fim da terceira edição do Giro pelo Estado. Próxima semana teremos aí a quarta edição e aí já vamos começar a trazer aqui deputados eleitos, deputados que tiveram boa votação, nomes que estão projetados para poder seguir novos projetos na política de Mossoró e do Rio Grande do Norte e dar continuidade aí nesses primeiros passos do programa Giro pelo Estado. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá!